Well, we thank the Lord that we can gather together on this day in His wonderful name. Agradecemos ao Senhor porque estamos reunidos aqui novamente. Every time we have an opportunity to gather in the presence of the Lord, it's a great privilege. Cada vez que podemos nos reunir na presença do Senhor é um grande privilégio. Many today choose to do many other things, Muitos hoje escolheram fazer muitas outras coisas. but we are so thankful that the Lord has put it upon our hearts, and by His grace we can gather. E estou feliz que o Senhor colocou no nosso coração e que pela sua graça nós podemos estar aqui unidos. It is a blessing for Stella and I to be with you, dear ones, in Rio again. É uma bênção muito grande para mim e para Estela estarmos com vocês aqui no Rio novamente. It's been a couple of years since we were here, Já faz alguns anos que nós estivemos aqui and we're thankful for the Lord's faithfulness in keeping you. e estamos agradecidos pela fidelidade do Senhor em manter vocês. I'd like for us to turn this morning to Paul's letter to the church in Ephesus. Eu gostaria que nessa manhã nos voltássemos para a carta de Paulo aos Efésios. Ephesians chapter 5. Então, Efésios capítulo 5. Ephesians chapter 5, verse 14 to 17. Então, Efésios 5, do 14 ao 17. For this reason it says, Awake, sleeper, arise from the dead, and Christ will shine on you. Therefore be careful how you walk, not as unwise men, but as wise, making the most of your time, because the days are evil. So then, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Então, Efésios 5, de 14 ao 17, fala assim: Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Let's have another word of prayer. Vamos ter mais uma palavra de oração. Lord, we are thankful, as we've said, to be in your presence. Senhor, nós agradecemos porque estamos na tua presença. And Lord, we're thankful too that in your presence we're hidden away from the things of this world. E agradecemos porque na tua presença estamos abrigados e escondidos das coisas do mundo. We would be aware of how the enemy would try to distract and take away from this time. Nós estamos conscientes de como que o inimigo tenta nos distrair nesses tempos. But we're thankful that we can say no to all of his tactics and yes to your provision. Mas graças a ti que podemos dizer dizer não a todas as suas táticas e dizer sim a ti. Lord, we're thankful that it's you that has first loved us. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro. And you have called us unto yourself. E o Senhor nos chamou para si. And you have not left us helpless, but you've given us the Holy Spirit. E o Senhor não nos deixou sozinhos, mas nos deu o teu Espírito Santo. So we do look for that anointing today, for speaking, for translating, and for hearing. Então, clamamos pela unção para o falar, para o traduzir e para o ouvir. Lord, we're not here this morning to just gain knowledge. Não estamos aqui, Senhor, nessa manhã apenas para ganhar conhecimento. We're here this morning to touch, experience your resurrection life. Estamos aqui nessa manhã para tocar de forma experimental a tua vida de ressurreição. And we thank you that in that resurrection life there is victory over all things. E agradecemos que nessa vida de ressurreição, Senhor, há vitória para todas as coisas. We're thankful, Lord, for the victory we have, that we can stand in thy presence. Te agradecemos por essa vitória, a qual nos faz permanecer firmes na tua presença. And by faith we put our feet down in all that you have for this day. E pela fé, pomos o nosso pé nesse terreno. And that E your full pegamos o que blessing temos para would be nós. upon us for spirit, soul, and body. Que a tua completa bênção esteja sobre o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. We're thankful, Lord, that we are weak, but you are strong. Nós sabemos que somos fracos, mas tu és forte. And we look unto you, Lord, to speak to us this day. E buscamos a ti para que o Senhor fale ao nosso coração nesse dia. In thy name we pray. E em teu nome nós oramos. Amen. Amém. As we look at this letter to the church in Ephesus, Então, quando olhamos nessa carta aos Efésios, it's interesting how Paul writes in this 5th chapter. é interessante como Paulo escreve nesse capítulo 5. And he writes with great emphasis. E ele escreve com grande ênfase. He says, wake up, Ele fala: acorde, wake up. acorde. Now this is, to us this can be a surprise. Para nós isso pode ser uma surpresa, Because if you think of the churches that are in the New Testament, porque se você pensar na igreja do Novo Testamento, which church would you say was the most awake?
Qual igreja você acharia que seria mais desperta? Many times as we look at the different churches throughout the New Testament, Muitas vezes nós olhamos pelas igrejas através do Novo Testamento we say, oh, Ephesus had such a wonderful testimony. e nós pensamos assim: a igreja de Éfeso tinha tal testemunho tão maravilhoso. Why does the Lord need to tell Ephesus to wake up? Por que o Senhor precisou falar para Éfeso para eles acordarem? Now we could understand why he would need to tell Corinth to wake up, Nós entendemos que ele precisava falar para Coríntios que eles precisavam acordar, because Corinth was having so many problems, porque eles tinham muitos problemas. and they needed to wake up and get back on track with the Lord. Então eles precisavam despertar e voltar a caminhar com o Senhor. But if you look at the letter to the church in Ephesus, Mas se você olhar para a carta aos Efésios, this is a very strong church, você vê que essa é uma igreja muito forte and it has a good, wonderful e testimony. tem um testemunho maravilhoso. But why is the Lord calling these ones to wake up? Então por que o Senhor está falando para eles acordarem? He's calling them in that way because sometimes, brothers and sisters, when we experience the blessing of the Lord, Ele está falando para eles, irmãos, porque muitas vezes quando nós experimentamos as bênçãos do Senhor, we can start to become very content. nós nos contentamos. We can start taking things for granted. A gente pensa que já está tudo garantido para nós. And all of the blessings that we've enjoyed, E todas aquelas bênçãos que nós we desfrutamos, can say, oh Lord, this is wonderful, we'll just stay here. nós falamos assim: ah, Senhor, já está muito bom, vamos But ficar por aqui mesmo. but the Lord is always wanting us to push on. Mas o Senhor sempre quer que a gente avance. This happened with the apostles in Jerusalem. Isso aconteceu com os apóstolos em Jerusalém. When the church was born there at the beginning of the book of Acts, Quando a igreja nasceu ali no começo de Atos, we see how the Lord had called them with a great commission. nós vemos como que o Senhor os chamou com uma grande comissão. The Lord had called them to go to Judea, to Samaria, and to the remotest parts of the earth. O Senhor os chamou então para ir para a Judéia, Samaria e todas as partes do mundo. So what were the apostles doing? Mas o que eles fizeram? They were enjoying the blessing of the Lord there in Jerusalem, Eles estavam simplesmente desfrutando das bênçãos do Senhor lá em Jerusalém. and they had lost track of the call that God had upon their life. Então eles perderam um pouco o senso daquilo que o Senhor queria para a vida deles. So what did the Lord do? Então o que o Senhor fez? The Lord brought some persecution. O Senhor trouxe perseguição. He brought some shaking, O Senhor movimentou as pessoas ali so that they were driven out of Jerusalem para que eles saíssem de Jerusalém and to go and fulfill all that God had called them to do. e pudessem assim cumprir aquilo que Deus queria que eles cumprissem. Sometimes, brothers and sisters, when we're enjoying the blessing of the Lord, Então, irmãos, muitas vezes quando estamos desfrutando da bênção do Senhor, we're so thankful for that. nós estamos tão agradecidos. It's wonderful to be able É to mara- be here today Por exemplo, é maravilhoso estar aqui hoje and enjoy that blessing. e desfrutar dessa bênção. But why? Who is this time really for? Mas para que na verdade é esse tempo aqui? Is this time really for us? Esse tempo aqui é para nós? No. Não. This time is for Him. Esse tempo é para Ele. And He desires that His heart would be satisfied during our time together. E Ele deseja que o seu coração seja satisfeito no tempo que estamos juntos. Because He has called us here with purpose. Porque Ele nos chamou com He propósito. had called those ones with Ephesus with such a wonderful purpose. E Ele chamou aqueles de Éfesos com um propósito tão maravilhoso também. And because He was able, they had such a heart for the Lord. E porque eles tinham tal coração para o Senhor. Paul testifies of those in Ephesus that he was able to share of the whole counsel of God. O Senhor testemunha que eles poderiam compartilhar todo o conselho do Senhor. There wasn't anything that Paul couldn't share with them. Não havia nada que Paulo pudesse compartilhar com eles. We know when he wrote to Corinth, Sabemos que Paulo escreveu aos Coríntios. Paul had a desire to share more with them. Paulo tinha o desejo de compartilhar mais com eles. But because of their carnal nature, Mas por causa da natureza carnal deles, Paul was limited in what he could share with them. Paulo ficou um pouco limitado naquilo que ele podia compartilhar. But praise God, with Ephesus there was no limitation. Mas graças a Deus que com Éfeso não acontecia isso, não And tinha limite. Paul shared his whole heart. Então Paulo compartilhou todo o seu coração. But in the midst of that sharing, Mas no meio desse compartilhar, Paul uses this verse and says, "Wake up." Paulo usa esse verso e fala: acorde. Now, if we look throughout the rest of the scripture, Então, se você olhar no restante das escrituras, does it seem that Ephesus heeded this word? parecia que Éfesos esconderam essa palavra. Did Ephesus wake up? Será que eles acordaram? It's sad to say,
É triste dizer, But if we go over to the book of Revelation, mas se a gente for lá para o livro de Apocalipse, and when we see the letter that the Lord wrote to that church in Ephesus, e quando a gente vê a carta que o Senhor escreveu para essa igreja aos Efésios, yes, they had many activities. eles tinham muitas They atividades. were doing many things outwardly correct. Eles faziam muitas coisas exteriormente corretas. But what did the Lord share with them? Mas o que o Senhor disse para He eles? said, you have left your first love. O Senhor disse, você esqueceu o seu primeiro amor. That love that one time was so precious to you. Aquele amor que a princípio era tão precioso para você. That love that at one time when it came and touched your heart, all of the books that you had that weren't of the Lord, you burned and got rid of them. I'm sorry, too long. Too long. Okay. For me. At the beginning when the Lord touched their hearts, Então, no começo, quando o Senhor tocou o seu coração, we see that marvelous testimony in Ephesus nós vemos aquele maravilhoso testemunho em Éfeso. of how they were so in love with the Lord Como que eles amavam tanto ao Senhor, that those many books that had meant a lot to them in the past, que aqueles livros todos que ele tinha no passado, they burned all of them. eles queimaram todos os livros. The things that were important in the past, As coisas que eram importantes no passado para eles, they left all of that. eles deixaram aquilo tudo. It was the fruit of their first love. Então foi o fruto do primeiro amor. But over the time, as time went on, Então, enquanto o tempo passou, and they continued to enjoy that blessing, eles continuaram desfrutando dessas bênçãos. they started to take for granted the preciousness of first love. Mas então eles tomaram como garantido aquela preciosidade do primeiro amor. And slowly it faded away. E vagarosamente eles foram desvanecendo, esquecendo. Really, when Paul calls to the church in Ephesus to wake up, Então, quando Paulo fala para eles acordarem, it's a call of a prophet. é um chamamento profético. A prophet of love crying out to his people. Um chamamento profético de amor para o seu povo. And in the same way, brothers and sisters, the Lord is calling us in this hour. E da mesma forma, irmãos, o Senhor está nos chamando nessa hora. He wants us to be awake to what he's doing. Ele quer que nós estejamos bem alertas com relação ao que Ele está fazendo. Not just being content where we are. Não estejamos contentes onde nós estamos. Not just enjoying all of the blessing we have. Não apenas desfrutando de todas as bênçãos que já temos. Just enjoying all the precious fellowship we have. Não só desfrutando de toda a comunhão que nós já temos. Not enjoying the precious teachings that we have. Não apenas desfrutando o ensino que nós temos. But remembering above all things. Mas nos lembrando, acima de todas as coisas, That one thing that is necessary. que uma coisa é necessária. It's that love relationship with him. Que é amar o nosso relacionamento com Deus. Mary had that in her heart. A Maria tinha isso no coração dela. And the Lord is wanting us in this hour to stay in that place of first love with him. E o Senhor quer que nessa hora estejamos nesse lugar do nosso primeiro amor com Ele. Because Paul is preparing these ones. Porque Paulo estava preparando essas pessoas. As we look at these verses in Ephesians, Se nós olharmos esses versos em Efésios, he tells them to be careful how they walk. ele fala para que eles vigiassem a forma como eles caminhavam. He says, because the days are evil. Porque os dias são maus. And brothers and sisters, nobody has to tell us that the days are evil. E, irmãos, na verdade, ninguém precisa falar para a gente que os dias são maus. Even though in Brazil we're enjoying many blessings now, E mesmo que aqui agora no Brasil a gente esteja desfrutando de muitas bênçãos, and the economy is doing good, a economia está indo muito bem, within our spirits too we sense the evil of these days. mas no nosso coração nós sentimos a maldade nesses dias. We know that these are the last days. Nós sabemos que esses são os últimos dias. Those days before our Lord soon returns. Os dias logo que antecedem a volta do Senhor. And how the Lord is wanting us as his people to walk wisely. Então, como que o Senhor quer que o seu povo caminhe sabiamente? Walk in a way with our eyes wide open. Caminhar com os nossos olhos bem abertos. And making the most of every opportunity we have. E fazer o melhor de todas as oportunidades que temos. The Lord gives us many opportunities. O Senhor nos dá muitas oportunidades. Thank the Lord, he's given us an opportunity today. Graças a Deus Ele nos dá essa oportunidade hoje. And we want to make the most of it. Nós queremos fazer o nosso melhor hoje. But what does he want? Why is he calling us in this way? Mas para que Ele está nos chamando nesses dias? It's all with a purpose in view.
Ele tem um propósito em vista, that we would understand the will and purpose of God. que entendamos o seu propósito. Our God is a God of purpose, Deus é um Deus de propósito. and the God is doing a great work in this hour, E Ele está fazendo uma grande obra nessa hora. and He's wanting us to continue in that, E Ele quer que nós continuemos nessa obra, cooperating with Him que nós cooperemos com Ele, in a way that continues to allow the testimony of Jesus to be strengthened. de forma que possamos permitir que o testemunho de Jesus seja fortalecido. We're thankful, brothers and sisters, how as the Lord shows us His heart and purpose, Então nós agradecemos porque o Senhor nos mostra os seus propósitos. He has this purpose of His bride being made ready. E Ele tem esse propósito também da noiva estar preparada. We have an opportunity to allow the Holy Spirit to work within us Então nós temos essa oportunidade de deixar o Espírito Santo trabalhar em nós and to prepare us for this e time. nos preparar para essa volta. How we need to wake up, brothers and sisters, Então como é que nós precisamos, na verdade, de acordarmos and really be able to know the signs of the times. e estarmos atentos aos sinais do tempo? We see many things going on all throughout the world. Vemos que muitas coisas estão acontecendo aí ao redor do mundo. If you can see within the Middle East, Se a gente pode ver no Oriente Médio, how all of the countries are changing. como é que todos aqueles países estão mudando. Now we start to look in Europe. Vamos ver também na Europa. Greece has a new prime minister. Agora já tem um novo primeiro-ministro. Italy has a new prime A minister. Itália tem um novo primeiro-ministro. Who would have thought this months ago? Quem iria pensar numa coisa dessa poucos meses atrás? Things are happening now at a much rapid pace. As coisas estão acontecendo agora num passo muito mais rápido. Whereas in the past it would take time for changes to occur. No passado, as coisas levavam muito tempo para acontecer uma coisa ou outra. Almost overnight a country can change. Mas agora, da noite para o dia, as coisas já estão mudando. All of these are pointing to our Lord's soon E return. tudo isso aponta para o retorno muito breve do We Senhor. see the many natural disasters that are going on. Nós estamos vendo os desastres naturais que estão acontecendo. We see how this world is becoming, how globalization is taking hold of this world. Nós estamos vendo que a globalização está realmente dominando o mundo. There's a conspiracy against our Lord and His testimony. Há uma conspiração contra o Senhor e contra o seu testemunho. And how we need to be aware of this. E como é que nós precisamos estar conscientes disso? Now, I thank the Lord. I know many of you are aware of this. E graças ao Senhor que eu espero que cada um esteja consciente disso. I'm not sharing something new to you. Eu, na verdade, eu não estou compartilhando aqui, não estou trazendo nada novo para vocês. We have a sensing of what the days are. Eu acho que todos aqui têm um senso dos dias em que nós estamos vivendo. I think those in Ephesus also had a sensing of the days they were living in. E eu acho também que aqueles em Efésios tinham esse senso dos dias em que eles estavam vivendo. But this is how we need to continue to allow the Lord to work in our hearts. Mas é por isso mesmo que nós precisamos permitir que o Senhor continue sua obra nos nossos corações. Not becoming content, Não nos tornarmos satisfeitos onde but estamos, pressing on for much more. mas seguindo, buscando muito mais ainda. Experiencing more and more of the Lord's life in our lives. Experimentando mais e mais da vida do Senhor nas nossas vidas. That we could be those people as it speaks of in 2 Peter. Para que possamos ser como aquelas pessoas que é referido em 2 Pedro. That would be hastening the coming of the Lord. As pessoas que apressam a volta do Senhor. How the Lord is desiring to return. Então, como o Senhor, irmãos, está desejoso de voltar. Many times we can sing Maranatha, Muitas vezes a gente canta Maranata, and we have a desire for the Lord to come. mas nós temos o desejo de que o Senhor volte. But brothers and sisters, Então, irmãos, our Lord has a far greater desire to return than we do. o Senhor tem um desejo muito maior de voltar do que nós temos que Ele venha. He is so yearning within His heart E Ele está tão desejoso no seu coração that bride would be made ready, que a sua noiva esteja pronta, that He could return for His own. para que então Ele possa voltar para os seus. And we have an opportunity in these days Então, hoje nós temos uma oportunidade to respond to the working of the Holy Spirit de responder à obra do Espírito Santo and allowing the Lord's life to be strengthened in our e lives, permitir que a vida do Senhor seja fortalecida no nosso meio, both individually and together. individualmente e coletivamente. Now, as we look throughout the Scripture, Então, quando olhamos ao redor da Escritura and as we see throughout history, e também da história, quite often the way the Lord works, quite often the Lord uses a crisis to work in our lives. muitas vezes o Senhor usa uma crise
traz uma crise para trabalhar na nossa vida. The Lord uses difficult times O Senhor usa tempos difíceis to draw us closer to Himself. para nos trazê-lo, nos aproximar dele mesmo. We're put in a particular situation. Ele nos coloca numa situação particular. How are we going to respond? E como é que nós vamos responder a Are ela? we going to be calling upon the Lord, Nós vamos clamar ao Senhor or are we going to faint in the day of distress? ou nós vamos nos desmaiar nesses dias de tribulação? For an example for us this morning, Por exemplo, nessa manhã, I'm thankful that in the Old Testament there is one who in the midst of the crisis woke up. nós temos um exemplo de uma pessoa do Antigo Testamento que no meio de uma crise ela acordou. The enemy had a plan to destroy the nation of Israel. O inimigo tinha um plano de destruir a nação de Israel. The enemy had a plan to kill all the Jews. O inimigo então tinha um plano de destruir todos os judeus. And there was one person Mas havia uma pessoa the Lord spoke to que o Senhor falou com ela: and said, "You are here for such a time as this." você está aqui para esse tempo. And brothers and sisters, Irmãos, irmãs, each one of us cada um de nós is here for such a time as this. está aqui também para um tempo como esse. Now who we're speaking of is Esther. Nós estamos falando sobre Esther. So let's turn to the book of Esther. Então vamos abrir no livro de Esther. Now when we come to the book of Esther, Quando a gente vem ao livro de Esther, just to set this book in perspective, vamos ter nesse livro em perspectiva. the book of Esther O livro de Esther, is written, actually when it's written, is within the context of the book of Ezra. ele é escrito no contexto do que aconteceu em Esdras. We know the book of Ezra opens up with the people who had been taken into captivity in Babylon returning. Sabemos que lá em Esdras foi aberta a possibilidade para as pessoas que estavam em cativeiro voltarem e retornar. The nation of Israel had been taken captive into Babylon because of their disobedience. Eles tinham sido levados cativos para a Babilônia por causa da desobediência deles. And then the Lord in His mercy Então o Senhor, na sua misericórdia, turned the heart of the king mudou o coração do rei and said, "Whosoever desires to return to Jerusalem e disse assim: aquele que quiser voltar para Jerusalém and to build the house of God is free to go." e construir a casa de Deus está livre para voltar. Now we know at that time there were millions of Jews living in Babylon. Sabemos que naquela época havia milhões de judeus vivendo na Babilônia. All of them were free to return, Todos estavam livres para voltar se quisessem. but tragically just a few returned. Mas uma tragédia é que só poucos retornaram. Others desired to stay there. A maioria desejou ficar lá, em And when they Babilônia. returned, that first return under Zerubbabel, E quando eles voltaram naquela primeira volta com Zorobabel, they returned and rebuilt the house of God. eles voltaram e reedificaram a casa de Deus. And that's the first 6 chapters of the book of Ezra. E esses são os primeiros capítulos do livro de Esdras. And then there's a gap between Ezra 6 and Ezra 7. Mas então existe um intervalo aí entre Esdras 6 e 7. More or less about 60 years. Mais ou menos 60? 60. Mais ou menos 60 anos. And this is when the book of Esther takes place. E foi aí nesse intervalozinho que aconteceu o livro de Esther. And when we come to the book of Esther, Então quando a gente vem ao livro de Esther, we're not going to have time to look at the whole book. não vamos ter tempo para ver todo o livro. If you look at the first chapter, Vamos olhar para os primeiros capítulos. we see how the king was throwing a great banquet. Nós vemos como é que o rei deu um grande banquete. And he made a request of the queen to come in. E ele pediu a rainha para vir. And she refused. E ela se recusou. And then he threw her out, said, "I want a new queen." Então ele colocou ela de lado e falou assim: eu quero uma nova rainha. And then we see how as you come to the second chapter, Então quando nós chegamos ao capítulo 2, through all this process, Esther was chosen as queen. através desse processo, a Esther foi escolhida como a rainha. And then after Esther was chosen as queen, Então depois que ela foi escolhida como rainha, she had a cousin named Mordecai. ela tinha um primo cujo nome era Mordecai. And one time, a couple of the king's servants were plotting to kill the king. Com muita frequência, algumas pessoas que trabalhavam para o rei armaram ciladas para matá-lo, matar o rei. Mordecai finds out about this and passes the word on, and the king's life is saved. Então Mordecai descobriu uma trama para matar o rei e ele passou isso e não aconteceu essa morte que as pessoas estavam planejando contra o rei. And then when you come to the third chapter of Esther, Então quando você chegar ao terceiro capítulo de Esther, there's an evil man there named Haman. tem lá um homem muito mau cujo nome era Amã. Now he was a very high official within the kingdom.
Ele ocupava um posto muito elevado lá no governo. And whenever he went down the street, E quando ele saía para a rua, everybody was supposed to bow down to him. todo mundo deveria se ajoelhar diante dele. But Mordecai refused to bow to him. Mas Mordecai se recusava a se dobrar diante dele. And this really, Bothers. I started to say ticked off, but that's the wrong thing. Bothers? It really bothered him. Yeah. Isso realmente o incomodava. And in that, Haman found out that Mordecai was a Jew. E Amã descobriu então que o Mordecai era judeu. So in order to get revenge, Então, para se vingar dele, Haman devises this plot. ele então fez para se vingar de Mordecai. O Amã armou essa trama contra ele. Where they'll kill all the Jews. Se ele matasse todos os judeus, And the king signs this. e ele queria matar todos os judeus, e o rei assinou isso. So on a certain day, all the Jews will be killed. Então, em certo dia, já preparado, todos os judeus iriam morrer. And then you come to chapter 4. Então, você chega no capítulo 4. And Mordecai learns of this plot. Mordecai ouviu sobre essa trama que estava sendo feita. And he sends word to Esther. Então ele manda uma palavra para a rainha Esther. And he says, Esther, you need to tell the king what's going to happen here. E ele disse assim para Esther: Esther, você precisa falar para o rei o que está acontecendo. Now at this time, the king did not know that Esther was a Jew. Nesse tempo, o rei não sabia que a Esther era judia. But Esther said, no, I can't do anything. E a Esther falou assim: olha, sinto muito, mas não posso fazer nada. She wasn't going to do anything. Não posso fazer nada. And Mordecai, he doesn't give up. Mas Mordecai não desistiu. He goes back and he sends another message to Esther. Ele voltou e mandou uma outra mensagem para Esther. And these are the verses we have in Esther chapter 4. E esses são os versos que nós temos no capítulo 4 de Esther. Verses 13 to 17. Os versos capítulo 4, 13 a 17. It says, Then Mordecai told them to reply to Esther, Do not imagine that you in the king's palace can escape any more than all the Jews. For if you remain silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place, and you and your father's house will perish. And who knows whether you have not attained royalty for such a time as this? Then Esther told them to reply to Mordecai, Go, assemble all the Jews who are found in Susa. Fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my maidens also will fast in the same way. And thus I will go into the king, which is not according to the law. And if I perish, I perish. So Mordecai went away and did just as Esther had commanded him. Então vamos ler o capítulo 4, de 13 a 17. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: Vai, ajunta a todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Thank the Lord when Mordecai sent that word back to Esther. Graças a Deus que quando Mordecai mandou essa mensagem de volta para Esther, And he really challenged her. ele a desafiou. She woke up Aí ela acordou. and uttered those famous words. E aquelas famosas palavras: If I perish, I perish. se eu perecer, pereci. And as she went, praise God, she responded. E graças a Deus ela respondeu. She realized that she was there for such a time as this. Ela então entendeu que ela estava ali naquele local, exatamente preparada para aquele tempo. And as you look at the rest of the book of Esther, E se você olhar no resto do livro de Esther, we can see how Esther planned a banquet. podemos ver então que como que a Esther planejou um banquete. And through this planning, the true plans and true heart of Haman was exposed. Através desse banquete que ela planejou, o coração do Amã foi exposto. And Haman ended up being killed. E na verdade, o Amã acabou sendo morto. And
the Jews were able to defend themselves. E os judeus foram capazes de se defender. And by the hand of God, E pela mão de Deus, they were delivered again. eles foram livrados novamente. And this is because Isso porque one person uma pessoa was able to wake up foi capaz de acordar and realize that they were there for such a time as this. e entender que ela estava lá naquele local para esse tempo determinado, com esse propósito. It wasn't just by chance. Não foi por acaso, It wasn't just by fate, não foi pelo destino, but it was by the sovereignty of God mas foi pela soberania de Deus that the Lord had Esther there for such a time as que o this. Senhor tinha a Esther ali exatamente naquele lugar para aquela hora. And brothers and sisters, for each and every one of us, Então, irmãos, para cada um de nós, we're not living in these days by chance. nós não estamos vivendo nesses dias agora por acaso. It's not here. We're not just here by fate, Nós não estamos aqui simplesmente por obra do destino, but God in His wonderful sovereignty mas Deus, na sua soberania has maravilhosa, chosen for each and every one of us to be here for such a time as escolheu this. cada um de nós para que estivéssemos aqui com um propósito. And how we're called to wake up and make the most of this opportunity. Então nós somos convidados a acordar e fazer o melhor dessa oportunidade que nós temos. So before we go on, let's answer one question. Mas antes de continuarmos, vamos responder uma questão. Uma Why pergunta. were Mordecai and Esther still in Babylon? Por que Mordecai e Esther ainda estavam lá em Babilônia? Because we know, as we said in the book of Esther, Porque- Ezra, Porque nós sabemos que foi falado lá no livro de Esdras that the king had allowed anybody who wanted to return to Jerusalem. que o rei tinha permitido a todos aqueles que queriam voltar, que eles pudessem voltar para Jerusalém. So at that time, Então nessa época, Mordecai and Esther were young children. nessa época quando eles podiam voltar, o Mordecai e a Esther eram novinhos. So it was their parents' choice. Então, na verdade, não era escolha deles, mas dos pais deles. Now we know that Mordecai and Esther were cousins. Nós sabemos que o Mordecai e a Esther eram primos. And at that time, when there was an opportunity to return to Jerusalem, E naquela época que houve a oportunidade de voltar para Jerusalém, the parents chose to stay in Babylon. os pais deles resolveram ficar em Babilônia. Now we don't know why they made this choice. Nós não sabemos como é que eles fizeram essa escolha. Maybe they looked around Babylon Talvez eles olharam em volta de Babilônia. and they said, "Oh, look at the schools that are here." Schools. Eles olharam para Babilônia e falaram assim: nossa, olha só essas escolas aqui. Oh, what wonderful schools we have here in Babylon. Que escolas maravilhosas nós temos aqui em Babilônia. My little Esther, she can get such a better education A here. minha pequenina Esther pode ficar muito bem aqui nessas escolas. Because if she goes back to Jerusalem, Porque se ela for para Jerusalém, there's no schools. não tem escola lá. It's in ruins. Está em ruínas. And then the parents keep thinking. Então os pais começaram a ficar pensando. Now, this is my imagination. Isso é minha imaginação, It's irmãos. not in Scripture. Isso não está na escritura. Just thinking what the parents would think. Vamos só pensar aqui, imaginar o que os pais estavam pensando. So if you disagree, that's okay. Se você não concordar comigo, está tudo bem. But the parents, they made a choice. Mas foram os pais que fizeram uma escolha. Maybe Mordecai was a good football player. Talvez o Mordecai era um bom jogador de futebol. Oh, and he said, "Oh, the football club of Babylon is so much better than the football club of Jerusalem." Então ele falou assim: poxa, o clube de futebol de Babilônia é muito melhor do que o clube de futebol de Jerusalém. Oh, if we keep Mordecai here, he'll have such a better opportunity. Se a gente manter o Mordecai aqui, ele vai ter uma excelente oportunidade. Oh, he'll be able to even play for the championship. E ele vai ser capaz de jogar no grande campeonato. Because Babylon's the big country. Porque na Babilônia, então, era um país muito grande. Oh, they've won many World Cups. Eles venceram muitas Copas Mundiais. Oh, good team. O time de lá era muito bom. Jerusalem, Jerusalém, they don't even qualify for the cup. eles nem sequer entraram na Copa Mundial. Why would we want to send our son there? Por que a gente vai mandar os nossos filhos para lá? The parents were without vision. Os pais, então, estavam sem visão. It's interesting, brothers and sisters, É muito interessante, irmãos e irmãs, that because of the choices that Esther and Mordecai's parents made, que por causa da escolha dos pais do Mordecai e da Esther, thinking that they were doing their children a favor and doing them good, pensando que estavam fazendo um grande favor para eles, they were left within this terrible situation. eles na verdade foram deixados nessa terrível situação. The children had to suffer for the choices that the parents had made. As crianças, os filhos sofrem pelas decisões que os pais fazem. As Jews, the parents should have known the place for them to be is in Jerusalem. Como pais judeus, eles deveriam saber que o lugar certo para eles deveria ser lá em Jerusalém. That there's no peace or security in the world of Babylon. Não havia paz ou segurança lá no mundo de Babilônia.
And how today we need to make these choices for our children. E como que hoje também nós precisamos escolher bem os caminhos dos nossos filhos, essas Are we escolhas. entrusting our children to the world, Nós estamos confiando, entregando os nossos filhos para o mundo? or are we raising our children within the house of God? Ou nós estamos educando os nossos filhos na casa de Deus? So often we can expose our children to all the things of the world. Então, muito frequentemente, às vezes a gente expõe os nossos filhos a muitas coisas aí do mundo. And then when they don't have a heart for the Lord, E se eles não têm um coração para o Senhor, we say, what's the matter with them? a gente fala assim, ué, o que está acontecendo com esses jovens? So if we look back, Se nós olharmos para some of trás, the choices that we made pode ser as escolhas que nós fizemos have led them to make those decisions. que os conduziu a fazer essas decisões. How we need to wake up. Então, como precisamos acordar? The world will offer many things, O mundo vai oferecer muitas coisas, but they will all end up costing us our lives. mas na verdade, vai terminar custando as nossas vidas. What is the goal for our children? Qual que é o alvo para os nossos filhos? The goal for our children is that they would be living stones within the house of God. O alvo para os nossos filhos é que eles sejam pedras vivas no edifício de Deus, na What casa de Deus. a higher calling in life is there? O que pode ser mais alto do que isso na vida? That our children would be those living stones within that testimony of Que os Jesus. nossos filhos sejam aquelas testemunhas vivas do testemunho de Jesus. They might not have all the riches of the world, Eles podem não ser os mais ricos do mundo, but they've got that eternity within their hearts. mas eles vão ter a eternidade no coração. And they're going to that great city. E eles vão para aquela grande cidade. Oh, let's keep things in perspective, brothers and Então vamos sisters. manter as coisas na perspectiva correta, irmãos. That our children not have to end up in a situation like an Esther and a Mordecai. Que nossos filhos não acabem numa situação tal qual a da Esther e do Mordecai. Now we are thankful that God, by His grace and mercy, Então agradecemos que a Deus pela sua misericórdia e graça, comes in and saves Mordecai and Esther. o Senhor vem e salva Mordecai e Esther. And look at when the Lord spoke through Mordecai to Esther. Então quando o Senhor falou para Mordecai e para Esther, If you look back in verses 13 and 14, se você olhar aqui no versículo 13 e 14, there are three things that the Lord challenges her with. tem 3 coisas pelas quais o Senhor a desafia. He says, first of all, Primeiro de tudo é dito, in 13, do not imagine that you are safe in the king's place. no versículo 13 fala assim: não imagine que por estar na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Maybe Esther thinks, oh, I'm in the king's palace. Talvez a Esther pensou assim: mas eu tô aqui no palácio do rei. Nobody knows I'm a Jew. Ninguém sabe que eu sou judia. I'll be safe there. Então eu tô a salvo. Mordecai says no. Mordecai falou assim: não, nada disso. You can't put your safety in that. Você não pode colocar a sua segurança nisso, não. And then he continues and he testifies. Então ele continua e testifica. If you remain silent, deliverance will come by another. Se você 14 agora. Se tu te calares agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento. So God in His mercy Então Deus na sua will graça bring about that deliverance. vai trazer o livramento. If you remain silent, Você pode ficar calado agora, you might perish. você pode perecer, God will still bring deliverance. mas o Senhor ainda vai trazer o livramento. And then the third thing He speaks to her E a terceira coisa que ele fala com ela is that she would realize that she had attained royalty for such a time as this. é se ela era capaz de entender que talvez ela tivesse estado como rainha exatamente para um tempo como esse. It was the Lord in His sovereign mercy Foi o Senhor na sua soberania who put Esther here. que colocou Esther ali. And praise God, she responds that if I perish, I perish. E graças a Deus que a resposta de Esther foi: se eu perecer, pereci. In the midst of the crisis that she was in, E no meio daquela crise que ela estava vivendo, she responded. ela respondeu. These words were spoken in the midst of a great crisis. Essas palavras foram ditas no meio de uma grande crise. And these words are being spoken to us today in the midst of a great crisis. E essas palavras também são ditas a nós hoje no meio de uma grande crise. But one of the interesting things related to this book of Esther E uma coisa muito interessante relacionada a esse livro de Esther is we see God's sovereign display of saving the Jews. é que nós vemos o Senhor salvando, o livramento do Senhor sendo mostrado aqui para os judeus. It was scheduled for all of them to be killed. Estava agendado já para todos eles morrerem. And they all knew this. Todos eles sabiam disso, But they were able to fight and save their lives. mas eles lutaram por suas vidas.
Now we said this book of Esther is between Ezra chapter 6 and 7. Nós falamos que o capítulo de Esther foi escrito entre Esdras 6 e 7. Now when you come to Ezra chapter 7, Quando você chega a Esdras 7, this is the second return to Jerusalem. essa é a segunda volta para Jerusalém. Again, anybody that's there within Babylon Então, novamente, todo mundo que estava lá em Babilônia is free to return to Jerusalem again. era novamente livre para voltar para Jerusalém. And this is led by Ezra himself. E isso é que conduziu a Esdra ele mesmo, foi levado por Esdra. But it's tragic, brothers and sisters, Mas é trágico, irmãos, that still only a very few returned. que novamente só uns poucos voltaram. And these were the ones, they had experienced how at one moment they were sentenced to death. E esses foram aqueles que experimentaram de alguma forma que de algum momento eles foram mandados para a morte. They saw firsthand how much the world was against them. Eles viram em primeira mão como que o mundo estava contra eles. They saw firsthand how the world hated them. Eles viram em primeira mão como é que o mundo os odiava. And yet, when they had an opportunity to return a few years later, Então, quando eles tiveram uma oportunidade de voltar alguns anos mais tarde, they stayed asleep. eles ficaram e dormiram. They didn't wake up. Eles não acordaram. They stayed there. Eles permaneceram lá. And only a few returned. E apenas um pouquinho voltou. Sometimes we can wake up at various points. Muitas vezes nós podemos acordar, But what do we do with that? mas o que nós fazemos? Do we learn from it? Nós aprendemos, Do we stay awake? nós permanecemos acordados, Or do we go back to sleep? ou a gente volta a dormir. The storm comes along, Então vem a tempestade and we're really awake during all the storm. e nós na hora da tempestade a gente acorda. But after that storm passes by, Mas depois que a tempestade passa, do we just go back to our old ways? a gente volta para os nossos antigos caminhos. Oh, brothers and sisters, how the Lord is wanting us to stay awake in this hour. Então como que o Senhor quer que permaneçamos acordados nesses momentos? That we would realize that we are here for such a time as this. E que a gente possa perceber que nós estamos vivendo agora para um propósito como esse. We talk about how these are the last days. Nós falamos como que esses são os últimos dias. But do our lives reflect that? Mas as nossas vidas refletem isso? Do the decisions that we make every day within our life, As decisões que nós fazemos diariamente nas nossas vidas, are they showing us that this is the Lord's last days? elas estão mostrando que estamos vivendo nos últimos dias? Or are we just continuing on almost in a sleepwalking condition? Ou nós então estamos continuando dormindo como uma sonolência, condição de sonolência? How we need to wake up? Como precisamos acordar? Why, we can ask, Nós podemos perguntar, even as we gather this day, mesmo quando nos unimos hoje aqui, why are we here? por que estamos aqui? Why are we gathering here? Por que estamos reunidos? Why not gather somewhere else? Por que a gente não está reunido em outro lugar? Many church buildings in Rio. Há muitos edifícios de igrejas aqui no Why be Rio. here? Por que estar aqui? Why not be somewhere else? Por que a gente não está em outro lugar? Does it matter at all? Isso será que tem importância? Yes, brothers and sisters. Sim, irmãos. It matters. Importa sim. The Lord has called each and every one of us with purpose. O Senhor tem chamado cada um de nós com um propósito. And when we gather together as a people of God, E quando nos reunimos como povo de Deus, we're gathering together to be a testimony of that purpose. estamos unindo como um testemunho desse propósito. A testimony to the oneness that we have in Him. O testemunho da unidade que temos nele. A testimony to the work that He's doing. Um testemunho para o mundo do que ele está fazendo. A testimony to the house that He is building. O testemunho da casa que ele está edificando. And a testimony that one day He will return. E o testemunho também de que um dia ele vai voltar. Oh, but is this just within our minds? Isso está só na nossa mente? Do we just read books about it? Nós só lemos livros sobre isso? Or is it really in our hearts? Ou realmente isso ganhou nosso coração? Is it impacting us every day? Isso está nos causando impacto dia a dia? When we're captured by the Lord, Quando somos capturados pelo Senhor, it gives us a new vision. Ele nos dá uma nova visão, It gives us a new way of seeing things. nos dá uma nova forma de ver as We're no coisas. longer just living for ourselves, Nós não vivemos mais só para a gente but mesmo, we're living for Him who has loved us and called us unto Himself. mas vivemos para Ele, para aquilo que Ele nos chamou. We have this desire, brothers and sisters, Então temos esse desejo, irmãos, that we would be those that manifest the living Christ in this day and this time. que sejamos aqueles que manifestam Cristo nesses dias e nesses tempos. This is what our Lord desires. Isso é o que o Senhor quer.
that the life of Christ would be seen amongst his people. que a vida de Cristo seja vista através do seu povo. Not just talked about, Não só menos falar sobre isso. not just write a book about it. Não só escrever livros sobre isso. Now, we're thankful for all the helps that we have. Nós agradecemos por toda a ajuda que nós temos. But that's not the goal. Mas isso não é o The alvo. goal is that Christ's life would be lived out and expressed through us, O alvo é que a vida de Cristo seja expressa através de nós. individually and together. Individualmente e coletivamente. We see how this has always been God's heart. Nós vemos que isso tem sido sempre o propósito de He Deus. wasn't just interested solely in the individual. Não somente individual. We see how the Lord raised up an Abraham, Nós sabemos como é que Deus levantou Abraão. but he didn't raise up Abraham just to make Abraham strong. Mas ele não levantou Abraão só para fazer Abraão forte. He raised up an Abraham so that the family of Israel would be brought together. Ele levantou Abraão para que a família de Israel fosse trazida We junta. see the Lord in his mercy, he raised up a Moses. E vemos também que Deus levantou Moisés. He didn't raise up Moses just so that Moses could come out of Egypt, E não foi só para que Moisés saísse do Egito. but he raised up Moses so that the nation of God could come out of Egypt. Ele levantou Moisés para que a nação toda saísse do Egito. He raised up a David. Ele levantou Davi. He didn't want David just to be a king, Ele não queria apenas que David fosse só um but he rei, was looking for David to be the king of the kingdom of God upon this earth. mas ele queria que Davi fosse o rei sobre esse mundo. Thank the Lord died for each and every one of us. E graças a Deus o Senhor morreu por cada um de nós. But what's upon his heart is that there would be that corporate expression of his life together among the people of God. E o que está no seu coração é que vivamos essa vida corporativa, dando esse testemunho. That the testimony of Jesus would shine bright in this hour. Que o testemunho do Senhor possa brilhar nessa hora. And that's why we are here today for such a time as this. E é por isso que estamos aqui nessa hora, para esse propósito. Now, when you hear this phrase, for such a time as this, Quando você escuta essa expressão, por um tempo como esse, how do you respond to that? como é que você responde a isso? Do you say, no, that's too much for me. Você fala assim: ah, não, isso é demais para mim. I'm nobody. Eu sou ninguém. Maybe some of the other brothers, they're here for such a time as this. Ah, talvez um outro irmão aqui esteja realmente aqui, né, com esse propósito para cumprir alguma coisa. But not me. Mas eu não. I can't do anything. Eu não posso fazer nada. I'm just a weak little Christian. Ah, eu sou só um cristão fraquinho. Oh, brothers and sisters, in one way that is almost blasphemy, Oh, irmãos, de alguma forma isso é quase uma blasfêmia. because that's denying the very work that the Lord Jesus did on Calvary. Porque isso, de certa forma, é negar a obra que o Senhor fez no Calvário. The Lord Jesus loved each and every one of us. O Senhor Jesus amou cada um de nós. And out of that great love, He went and has redeemed us out of a pit of destruction. E desse amor, Ele nos redimiu da cova de destruição. And He's brought us into the kingdom of His beloved Son. E nos trouxe ao seu reino do seu Filho amado. And each and every one of us have that abundant life of Christ within us. Então cada um de nós tem essa vida abundante de Cristo. Oh, how we're so thankful we have this life. Então agradecemos por termos essa vida. The question isn't if we have this life. A questão não é se nós temos essa vida. The question is how do we respond to this life? A questão é como que nós respondemos a essa vida. May we not receive the grace of God in vain. Que não recebamos a graça de Deus em vão, irmãos. We were talking the other night in Macaé. Nós estávamos falando uma outra noite atrás lá em Macaé. How it's interesting within this Christian life. É interessante como que na vida cristã, Sometimes there can be such a great contrast. às vezes pode aparecer um contraste muito grande. We hear this phrase that you're here for such a time as this. Então as pessoas escutam essa frase: você está aqui com esse propósito. And you say, well, no, I'm too weak. Aí a pessoa fala assim: ah, não, eu sou muito fraquinho. I can't do that. Eu não posso fazer isso. We hear somebody encourages us to pray when we're together, Então às vezes alguém nos encoraja para orar quando estamos to juntos. serve in a certain way, Ou alguém nos encoraja para servir de alguma forma, to function within the family of God. para funcionar na família de Deus. And we say, no, I can't do that. E a gente fala assim: ah, não, não, isso eu não I'm posso just a fazer young não. Christian. Eu sou um cristão I'm a jovem. weak Christian. Eu sou fraco. I can't do that. Eu não posso fazer Somebody isso. else will do that. Outra pessoa pode There's some other fazer. brother, they can do this, they can do that. Ah, aquele ali pode fazer isso, aquele ali pode fazer aquilo. But then all of a sudden, Mas de repente, somebody asks us to go to something in the world. alguém nos pede para fazermos alguma coisa aí no mundo. Maybe go to a party, Talvez ir a uma festa, go to a festival or a dance. ir a uma dança, um festival. Somewhere in the world where the influence you know is evil. Alguma coisa que você sabe que não é uma influência negativa do mundo. And in yourself you want to go. Então, lá dentro do seu coração você quer ir. So how do you justify that? Então, como é que
você justifica You isso? say, I'm a strong Christian. Você fala assim, eu sou um cristão forte. I'm very strong. Eu sou forte. The world won't influence O me. mundo não vai me influenciar. I can go in there, Eu posso ir lá tranquilamente. and though they're talking evil about my Lord, Ainda que eles estejam falando mal contra Deus, they're all drinking, eles podem estar todos they're bebendo, dancing, getting drunk. bebendo e ficando dançando. I'm a strong Christian. Mas eu sou forte. It won't influence me. Não vão me influenciar de forma alguma. Oh, what a fool we are. Oh, quão tolos nós somos. We have it backwards. Nós ficamos nessa situação. When the house of God, Com relação à casa de Deus, as we're functioning as believers, nós funcionamos como crentes. the Lord has blessed us with every spiritual blessing. O Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos The Lord is our espirituais. strength. O Senhor é nossa força. Oh, but when we go out to that world, Mas quando a gente vai lá fora para o mundo, we've got to realize that we are weak. nós devemos então perceber que lá nós We somos can't fracos. handle that in ourselves. Nós não podemos fazer isso mesmo. But by His grace, Mas pela sua He graça, would keep us. Ele vai nos manter. Let us get things in a right perspective Vamos manter as coisas na perspectiva certa and just be able to be strong in the Lord. e sermos capazes de sermos fortalecidos no Senhor. Now look at these three questions, the three challenges that Mordecai gave to Esther. Então olha para esses 3 desafios que o Mordecai fez para Esther. He says, "Do not imagine you are safe in the king's palace." Ele falou assim, olha, não imagine você que você está segura no palácio do rei, não. And the question that comes down to each and every one of us E a questão que vem para cada um de nós is, where are we putting our trust and security today? é aonde nós estamos colocando a nossa confiança hoje. Where is your place of security? Qual é o seu lugar de segurança? Is it in the world? É no mundo? In your job? É no seu serviço? In your education? É na sua educação? Now we're thankful to the Lord for our jobs and our education. Nós agradecemos ao Senhor pelos nossos empregos e pela nossa educação. Are we putting our security in Brazil? Então, estamos colocando a nossa segurança no Brasil? Everything's going wonderful here, Tudo está indo muito bem por aqui. and everything's going to continue wonderful. E vão continuar indo bem também. Are we putting our confidence in this country? Mas a gente está colocando a nossa confiança nesse país? In the United States, Nos Estados Unidos, it's sad to say é muito triste dizer that over the years, many Christians put their confidence in the United States. que ao longo dos anos muitas pessoas colocaram sua confiança nos Estados Unidos. And now we have seen the economic crisis that is shaking everybody. E agora nós percebemos que a crise econômica chegou e está assolando And lá as pessoas. it is sad that so many Christians have been shaken. É triste ver que muitas pessoas estão sendo sacudidas. How we need to have our confidence in the Lord. Então nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor, Because it is only He that will keep us. porque somente Ele pode nos manter. Overall, there's a great battle going on. Então existe uma grande batalha acontecendo, And it's simply between two kingdoms. e simplesmente entre 2 reinos, Kingdom of light, kingdom of darkness. o reino das trevas e o reino da luz, Kingdom of Christ, reino de Cristo the kingdom of that Antichrist. e o reino do anticristo. There's a great battle. Então há uma grande batalha, And we need to be aware of this battle. e precisamos estar conscientes dessa And that batalha. while it is still called today, Como que ela é chamada ainda hoje? we need to strengthen ourselves in the Lord. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor, Because everything that we're putting our security in porque em tudo aquilo que nós colocamos nossa confiança, that's not of the Lord que não é no Senhor, will be shaken. vai ser sacudido. Hebrews tells us this. A Bíblia nos fala disso. And brothers and sisters, it's actually, what is the motivation for the shaking? Então, irmãos, qual que é a motivação para o abalar? The motivation for the shaking is actually the love of the Lord. A motivação para o abalar é o amor do Senhor. The Lord loves us so much O Senhor nos ama tanto that He looks, He sees within our lives, que Ele olha e vê nossa vida. oh, here's this dear child of mine. Ele pensa, olha, esse meu querido filho They're putting their security in this está colocando a confiança dele nisso and not putting it in me. e não está colocando em mim. And the Lord causes a shaking. Então o Senhor vem e sacode, That out of His love He would bring us back, that all of our security would be in Him. e do seu amor Ele nos traz para que a nossa segurança esteja nele. Because there's a shaking is coming. Porque um grande sacudir está chegando. During this book of Esther, we saw how the Haman hated the Jews. Nesse livro de Esther a gente vê como é que Amã odiava os judeus. We see in this world today Nós vemos também hoje no mundo how whatever conflict goes on any place, que qualquer conflito que vai em qualquer lugar, there are always two groups of people that are always hated.
tem sempre dois tipos de pessoas que são odiadas: the Christians os cristãos and the Jews. e os judeus. Christians and Jews, we are hated, brothers and sisters. Cristãos e judeus, nós somos odiados, The irmãos. world is against us. O mundo está contra nós. That spirit of the Antichrist is against us. O espírito do anticristo está contra nós. And we need to wake up and realize the times that we're living in. Então precisamos acordar e ver o tempo em que estamos vivendo. It's interesting as Mordecai continues sharing with Esther. Então é interessante ver como é que Mordecai continua compartilhando com Esther. He says, if you remain silent, deliverance will come by another. Ele fala assim: se você permanecer calada, o livramento vai vir de outra forma. I think this was a tremendous statement by Mordecai. Eu acho que esse é uma grande declaração do Mordecai. Where did he have this revelation from? De onde que ele teve essa revelação? I think within his heart he knew that God had a call upon the people, the Jewish people. Então, no coração dele, ele sabia que o Senhor era a favor do povo judeu. And that it was upon God's heart to save them in this situation. E sabia que estava no coração de Deus livrá-los daquela situação. Now there's no evidence to know if Mordecai knew how this would occur. Não temos evidência de se Mordecai sabia como é que isso ia acontecer. But he knew that God wanted to save them. Mas ele sabia que Deus queria salvá-los. And he testifies, maybe I don't know how this will work out. Mas ele testifica, ele fala, talvez eu não sei como é que vai acontecer, mas se você ficar calada, Deliverance will come by another. o livramento vai vir de outra parte. Oh, we are thankful, brothers and sisters, Nós somos gratos, irmãos, that as we look throughout church history, que quando olhamos para a história da igreja, there were ones that would not remain silent. tem alguns que não permanecem calados. Whether we're thinking of times of Reformation, Mesmo no tempo da reforma, how we were able to recover the truth of the Word of God. como que eles foram capazes de recuperar a verdade da palavra de Deus. But we saw how the Reformation stopped, Mas vemos que quando a reforma parou, but it didn't stop the Lord. mas não parou o Senhor. He then raised up ones called the Anabaptists. Aí ele levantou alguns chamados anabatistas. And he continued as the works of God would continue on. E então a obra do Senhor continuou através deles. As those movements would draw people back to himself. É aquele movimento que atraiu as pessoas para o Senhor. Even when one stayed silent, Mesmo quando alguns permanecem em God always silêncio, raised up someone else. Deus sempre levanta um outro. He raised up a John Wesley. Ele levantou John Wesley He's raised up one in this hour. e nos levanta nessa hora. And brothers and sisters, there's a call on each and every one of us, Então, irmãos, há um chamado para cada um de nós. and a call upon our assembly, Um chamado para a nossa assembleia. that we would be those showing forth the testimony of his life. Que sejamos aqueles que expressem o testemunho da sua vida. This is really what our Lord is looking for. É isso, na verdade, que o Senhor está procurando. As you look at those 7 letters to the churches in Revelation 2 and 3, Quando você olha para aquelas 7 cartas no Apocalipse, Is the Apocalipse 2 e 3, when the Lord speaks to those different churches, quando o Senhor fala às diferentes igrejas, is the Lord just concerned that they get everything right and not wrong? será que o Senhor quer só que eles tivessem as coisas certas e as erradas? Era só isso que Deus queria? Is he just looking at their outward performance? O Senhor só estava interessado na forma como eles iam fazer as coisas? No, there's one thing that he's looking for. Não, tinha uma coisa ali que o Senhor queria. He's looking for the expression of the life of his son among the brothers and sisters. O Senhor estava procurando a expressão do seu filho através da vida das pessoas. And when he sees the life of his son being expressed among those ones, E quando ele via que a vida do seu filho estava sendo expressa entre alguns, he brings a commendation. então ele fazia um elogio. And when he doesn't, E quando ele não via, he points out where it's not being expressed. ele apontava isso, de que a vida não estava sendo expressa. He's looking for an inward reality, Ele estava procurando uma realidade interior, not just an outward performance, não só uma aparência externa, not just going through many outward ceremonies. não só cerimoniais aparentes externos, Reality of his life being Mas expressed estava among our lives. procurando a realidade sendo expressa através das vidas. That we would be those ones that are known as Christians every day, Que sejamos aqueles que vivem nesse cristianismo todo dia. and not ones who simply are Christians who simply go to church on E Sunday. que não sejamos aqueles cristãos que somente vão à igreja aos domingos. Because brothers and sisters, Porque, irmãos e irmãs, he will accomplish his purpose Ele- with or without each one of us. Ele vai cumprir seu propósito, com ou sem cada um de nós. He will accomplish his purpose Ele vai cumprir seu propósito, with or without you or me. com ou sem você. Now let's be clear. Então vamos ser claros. Each one of us is invaluable to the Lord.
without value. We're so priceless. Nenhum de nós aqui é sem valor para o Senhor. You know, we're so precious to Him. Nós somos tão preciosos para Ele. He died for each and every one of us. Ele morreu para cada um aqui. But brothers and sisters, Então, irmãos, we are not indispensable to Him. nós não somos indispensáveis para Ele. If we don't choose to respond, Se a gente escolhe não responder, He'll raise someone else up. Ele vai levantar outra pessoa. And this is so tragic throughout the Church of God. E isso é trágico quando a gente vê através da história da igreja. Ones who were used by the Lord in a mighty way Alguns que foram usados de forma poderosa pelo Senhor fell asleep, dormiram, didn't complete that work that they were called to do, não completaram aquela obra para a qual foram chamados. and the Lord raised someone else up. Mas aí então o Senhor levantou outro. May we realize this. Que possamos entender And isso. would it keep us awake? E para nos mantermos acordados. We can see how precious the testimony of Jesus is to our Lord's heart. Então vemos como é que o testemunho do Senhor Jesus Cristo é tão precioso para o coração de Deus. That we would be those that are allowing Him to express His life through us. Que sejamos aqueles que permitam Ele se expressar através das And nossas not have vidas. to rely on someone else. E não apenas ficar esperando de outra pessoa. The third way that Mordecai challenged Esther, A terceira forma pela qual Mordecai desafiou Esther, he said, "You have attained royalty for such a time as this." ele fala: você chegou a esse lugar da realeza para esse tempo, para esse propósito. Now, what is a place of royalty? O que é esse lugar de realeza? When you stop and think about it, Quando você para it's a pensar, place of power. é um lugar de poder, It's a place of influence. é um lugar de influência. It's the one who is there, who has power and influence. Aquele que está lá tem poder e influência. And brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, do we know that each one of us has been brought into a place of royalty? será que cada um de nós aqui sabe que nós fomos trazidos a esse lugar de realeza? Do we know that each and every one of us, we are a royal priesthood? Será que cada um aqui sabe que nós somos sacerdotes? As we see there in 1 Peter, Nós vemos lá em 1 Pedro, the Lord says, the Lord does not say, one day you will be a royal priesthood. o Senhor não fala que um dia a gente seria reino sacerdotal. He says you are a royal Ele priesthood. fala que somos reino You are in a sacerdotal. place of influence and Você power. então está nesse lugar de influência e de poder. And in Revelation 1, E Apocalipse 1 it speaks how we've been made kings unto Him. fala como que fomos feitos reis para Ele. But are we as royal priests using our influence and power for the kingdom of God in this hour? Mas nós, enquanto reino sacerdotal, estamos usando nossa influência, nosso poder para Ele, para o Senhor? Are we allowing everything to just go on Ou só estamos permitindo que as coisas continuem? and say, oh, there's nothing we can do? E falando assim, eu não tem nada que eu possa fazer. Oh, do we know the power of God when we humble ourselves before Him? Vocês conhecem o poder de Deus quando nos humilhamos diante do Senhor? When we come to times of prayer, Quando chegamos no nosso tempo de oração, when we see that things are going on. quando vemos que as coisas estão acontecendo. I was blessed last night when the brothers were together. Eu fui muito abençoado na noite passada quando estava junto com os irmãos. And at the end of the time, a brother asked for prayer for Rocinha today. Que no final da reunião, um irmão pediu para que orássemos para a Rocinha hoje. Brothers and sisters, as we're here in Rio, Irmãos, nós estamos aqui no Rio as these things are going in Rocinha today, e algumas coisas estão acontecendo lá na Rocinha hoje. we are here for such a time as this. Nós estamos aqui para um tal tempo como esse. And are we going to use our place of royal power and influence for the kingdom of God? E nós estamos usando essa nossa posição de reino sacerdotal para o reino de Deus? Would the prayers of the house of God be strengthened? Que as orações na casa do Senhor sejam fortalecidas. Would we see a new and a fresh importance to this matter of prayer? Quando nós então percebemos a importância dessa questão da oração. Because Esther saw this. Porque vemos então que a Esther percebeu isso. Esther didn't try to do this by herself. Ela não tentou resolver as coisas sozinha. But she said, go and gather everybody together and pray. Então ela disse assim para Mordecai: vá e ajunte todos e orem. Oh, what a great blessing we have to be able to pray for one another. Então que maravilhosa bênção é essa que podemos orar uns pelos outros. And would the Lord give us a greater and greater burden to be the house of prayer? Quando o Senhor nos dá esse encargo mais e mais para orarmos na casa do Senhor. So what was Esther's secret? Então qual foi o segredo da Esther? And what is our secret in this hour? E qual é o nosso segredo também nesse momento que vivemos? Esther's secret was, from her heart, she said,
if I perish, I perish. O segredo da Esther foi simplesmente dizer no coração: se eu perecer, pereci. This is called consecration. Isso é chamado This consagração. is the cross working within Esther, Isso é a cruz trabalhando na Esther. saying that if I perish, I perish. Se perecer, pereci. Actually, brothers and sisters, Na verdade, irmãos, I should perish. eu deveria perecer. My self-life should perish. Minha vida própria, o meu eu deveria perecer. Because the Lord says, whoever loves himself O Senhor fala: aquele que ama a si mesmo cannot be my disciple. não pode ser meu discípulo. Whoever loves that self-life A quem ama a sua própria vida cannot be my disciple. não pode ser meu discípulo. But we are those, thank the Lord, brothers and sisters, Mas agradecemos ao Senhor, irmãos e that irmãs, by His grace que pela sua we graça can enter in and we can be those that have overcome by the blood of the Lamb. nós somos aqueles que podemos vencer pelo sangue do Cordeiro. We can overcome because we have the word of the testimony. Podemos vencer pela palavra do testemunho And we love not our self-life unto death. e não amarmos a nossa própria vida até a morte. Now, Esther was speaking of a physical life. Esther estava falando da vida física, But as we say no to ourselves mas quando a gente fala não para nós mesmos, and are willing to go the way of the cross, estamos desejando seguir o caminho da cruz, the power of God is released within our midst. o poder de Deus é liberado no nosso meio. So often we're looking for the power of God to be released in Então, com situations. muita frequência, a gente quer que o poder de Deus seja liberado. But where was the greatest display of the power of God? Mas qual é a forma de grande de mostrar o poder de Deus? At Calvary. É o Calvário. That display of the power of God and His love. Mostra o amor de Deus, o amor dele. Now we want the Pentecost. Nós olhamos às vezes para o Pentecoste. We want to experience that. Queremos experimentar aquilo. But Calvary precedes Pentecost. Mas o Calvário vem antes do And are Pentecoste. we willing to go that way? E será que a gente está desejoso That disso? the power of God to be released. Para que o poder do Senhor seja liberado. Esther went that way. A Esther seguiu esse caminho. And by Esther loving not her life unto death, E porque ela não amou a vida dela até a morte, the power of God was released to bring salvation and safety to the Jews. o poder de Deus então veio e trouxe salvação para o povo judeu. And how we need to be awakened in this hour. Então precisamos ser acordados nessa hora, To realize that we are here for such a time as this. para entender que estamos aqui nesse tempo com um propósito And we're definido. here, and when we're speaking of being here, we're not talking about this physical location. Quando a gente fala estarmos aqui, não se refere a esse lugar aqui, essa We're talking about our localização. lives. É sobre a nossa vida. The Lord has some of you in schools. The Lord has some of you in school. O Senhor tem alguns de vocês nas escolas. You're in that class for such a time as this. Você está lá naquela sala por um tempo como esse. Some of you are working. Alguns estão trabalhando, Some of you are at home raising families. alguns estão em casa edificando a família, Some are serving within the assemblies. alguns estão servindo na assembleia. The Lord has each and every one of us in that particular place for such a time as O this. Senhor tem cada um de nós nesse lugar particular para esse propósito, para um And that we propósito. would be awake to that. Que possamos estar conscientes disso. And that be those people that realize we have this place, we've been brought to this place of authority and power by His grace. E saber que fomos colocados nesse lugar de autoridade pela sua graça. And that we could learn to hear His voice in a fuller and greater way. E que possamos escutar a sua voz de uma maneira mais completa. There's so many voices out there in this hour. Há muitas vozes por aí, So many voices trying to draw our attention. muitas vozes tentando pegar nossa atenção. Do we have an ear to hear what He's saying? Mas será que nós temos ouvidos para ouvir o que ele fala? That's why Mordecai had to speak twice to Esther. Foi por isso que Mordecai teve que falar 3 vezes com Esther. He had to get her to wake up. Ele tinha que acordá-la. And this is why, as Paul is writing to the ones in Ephesus, E quando Paulo escreve aqueles aos Efésios, with an exclamation, he has to say, "Wake up!" uma palavra, ele diz também para eles: acordem. But when the Lord cries out to us, Quando o Senhor grita conosco, do we have that ear to hear? nós temos então esse ouvido para ouvir? Let me close with one last story. Deixa eu fechar aqui só com uma última história. Back during the Middle Ages, Na Idade Média, there was one of the men that served the king were called knights. os homens que serviam aos reis eram chamados de cavaleiros. And as these ones were serving the king, E um deles que servia ao rei, they served the king, they gave their life for the king. eles davam a sua vida para o rei. Now, one of the good kings of England
Um dos bons reis da Inglaterra, he cared about his people. ele se preocupava com seu povo. And oftentimes he would leave the castle. E quando ele saía do castelo, He would be dressed just as an ordinary person. ele saía vestido como uma pessoa comum qualquer. And he would go out and he would visit different ones. Então ele saía e ia visitar pessoas diferentes. Now you have to remember, in those days, Você tem que lembrar que naqueles dias, they didn't have internet, eles não tinham internet, didn't have YouTube. eles não tinham YouTube, So nobody really knew what the king looked like. então ninguém sabia como é que o rei era, a aparência dele. Didn't have digital cameras. Não tinha câmeras visíveis, So nobody knew what he looked like. então ninguém sabia como é que era a aparência do rei. So when he changed into ordinary clothes, he looked just like anybody else. Então quando ele tirava suas roupas reais e colocava roupas comuns, ele era comum qualquer entre a multidão. And one day he was visiting this little town. Um dia ele estava visitando uma pequena cidade. And he went into this restaurant for lunch. E aí ele entrou num restaurante para almoçar. And he was having lunch on one side. E ele estava almoçando de um lado And one of his knights came in. e um dos seus cavaleiros entrou. And he was sitting on the other side of the room. Ele estava sentado no outro lado da sala. And he was eating his lunch. E ele estava almoçando. But then in the midst of all the noise of the restaurant, Então, no meio de todo aquele barulho do restaurante, all of a sudden the knight stood up de repente o cavaleiro levantou with all the people around him. com todas as pessoas em volta dele And he says, "Hail to the king." e ele disse: Honor to the king. honra ao rei, Honor to the king. honra ao rei. And everybody looked over at him Então todo mundo olhou para ele. and said, "Oh, you must be drunk. Você deve estar bêbado. The king's not here." O rei não está aqui. They began mocking him, E aí começaram a criticar, caçoar dele, making fun of him. ridicularizando ele. But he said, "No, Mas ele falou: não, I heard the voice of my king." eu escutei a voz do meu rei. He walked across the room. Ele veio, atravessou. Everybody's laughing at him, Então, enquanto estava todo mundo rindo, really making so much fun of him. criticando ele, ridicularizando, And he kneels down before this one. ele se ajoelha diante daquele He rei, looks just like an ordinary person. que parecia uma pessoa comum. He kneels down before him. Então ele se ajoelha diante do Says, rei "Honor to the e king." diz: honra ao rei, And the king acknowledges who he is. porque ele sabia quem era o rei. Brothers and sisters, Então, irmãos, brothers and sisters, ok. okay. Today the Lord is speaking to us. Hoje o Senhor está falando conosco. We have many voices around us. Nós temos muitas vozes em volta, Many voices that can sound spiritual. muitas vozes que podem soar espirituais, Many voices that can bring in confusion. muitas vozes que podem trazer confusão. Do we know the voice of our King? Mas nós conhecemos a voz do nosso rei And are we willing to stand for him when others would laugh at us? e somos capazes de permanecer firmes enquanto os outros estão rindo da gente, When others would say, "That's not the Lord." enquanto outros falam: esse não é o Senhor. Do we know the voice within our heart? Nós sabemos a voz no nosso coração. He testifies, Ele testifica: "My sheep know my voice." as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Often young people ask us, Com muita frequência os jovens perguntam: how do we get to know the voice of the Lord? como é que vamos conhecer a voz do Senhor? Sometimes we can make that so complicated. Às vezes a gente pode complicar tanto isso. How does a young child get to know the voice of the mother? Como é que uma criancinha conhece a voz da mãe dela? They spend time with them. É gastando tempo com a mãe. How do you get to know the voice of your wife? Então, como é que você conhece também a voz da sua esposa? You spend time with them. Porque você gasta tempo com ela. How do we get to know the voice of the Lord? Como é que você vai conhecer a voz do Senhor? We spend time with him. Gastando tempo com o Senhor. So that when we're in the midst of confusion and other circumstances, Então, no meio de tanta confusão e outras circunstâncias, we would still know the voice of our shepherd. nós devemos ainda conhecer a voz do nosso pastor. And just as Esther responded, Exatamente como Esther respondeu, when the Lord is calling to us in this hour, o Senhor também está nos chamando nessa hora. we too could respond.
Você também pode responder. If I perish, I perish, Você pode dizer: se perecer, pereci, that my King might be honored and glorified. mas que o meu rei possa ser glorificado. May we truly wake up, brothers and Que sisters. possamos, na verdade, acordar, irmãos, Redeem the time. e redimir o tempo, Make the most of every opportunity we have. fazer o melhor de cada oportunidade que That temos, the testimony of Jesus would be strong in this hour. para que o testemunho do Senhor possa ser fortalecido nessa hora. Let's pray. Vamos orar. Lord, again, we are brought back Senhor, novamente somos trazidos to the fact that you first loved us. ao fato de que o Senhor é quem nos amou primeiro. We who were so unlovely, Nós que somos tão sem condição de ser amados, unworthy, sem valor nenhum, and actually fighting against you. e na verdade lutando contra Ti, You chose us mas o Senhor nos escolheu, not because of who we are, não por quem nós somos, but because of your great love. mas por causa do Teu grande amor. And Lord, we pray that in this hour, E Senhor, nós oramos nesta hora, in a fresh way, we would be captured by your first love. que de forma muito renovada, Senhor, possamos ser capturados pelo Teu amor. And that as we're captured by that, Queremos ser capturados pelo Teu we amor. would really awaken E que o Senhor nos acorde. and not be distracted by other E things, que não queremos ser distraídos por outras but coisas. continue being faithful to that one thing that is necessary, Queremos ser fiéis àquela única coisa que é necessária. that we could serve the purpose of God in this generation Que possamos cumprir o Teu propósito and hasten your return. e apressar a Tua volta. In thy name we pray. Em Teu Amen. nome nós oramos. Amém.